Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 19 de junho, dia do migrante e do cinema brasileiro. Nós queremos agradecer a Deus por este dia que Ele está nos concedendo e, ao mesmo tempo, informar aos nossos telespectadores que nós, logo mais à noite, estaremos viajando. Nós anunciamos ontem que hoje estaríamos rumando mais uma vez, realizando a nossa 11ª excursão à terra de Israel. Essa será a 11ª excursão. Nós já levamos 10 grupos. O último que levamos, ano passado, foram pastores, presbíteros e líderes de igrejas. Agora estaremos levando uma outra excursão, inclusive estaremos rumando hoje à noite de São Paulo para cidade de Wittenberg, na Alemanha, Berlim, Wittenberg, na Alemanha, depois a cidade de Genebra, na Suíça. O que vamos fazer na Alemanha e na Suíça? Estaremos celebrando os 500 anos da Reforma Protestante, que de janeiro até dezembro, a cidade de Wittenberg e Genebra, na Suíça, estarão celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. E de lá nós estaremos indo até a Terra Santa. Peregrinaremos desde Belém, Nazaré, Cafarnaum, Jericó, e visitaremos o Monte das Bem-aventuranças, o Vale do Amargedon, onde haverá a batalha final, Massada, Mar Morto, Rio Jordão, Mar da Galileia, travessia no Mar da Galileia. Estaremos também subindo no teleférico em Massada, que é uma montanha histórica onde Herodes, ele construiu uma fortaleza, uma casa de veraneio em plena montanha. Ele era extremamente vaidoso, o Herodes. E estaremos, portanto, escalando num teleférico, subiremos num teleférico, estaremos também visitando a cidade de Belém, onde Jesus nasceu, Jericó, e estaremos indo até o norte de Israel e também subiremos num teleférico o Monte Hermon, do Salmo 133. De sorte que vai ser uma viagem bastante assim, bem distribuída, os lugares, os locais por onde Jesus passou. Então, essa excursão estava programada desde o início do ano. Estamos, portanto, viajando logo mais à noite. Mas o programa, pastor, e como é que vai ficar? Continuará normalmente. Nós gravamos todos os programas, inclusive, hoje você vai ouvir logo mais o reverendo pastor Joaquim Andrade, falando continuidade sobre seitas e heresias. E aí, o resto do mês também, porque no dia 1º de julho, nós estaremos retornando. E aí nós vamos trazer muitas novidades, nós vamos registrar toda a nossa excursão, como sempre fazemos. E aí você que não foi esta viagem, não participou conosco desta excursão, vai viajar conosco através das imagens, que nós vamos registrar tudo. Então, ore em nosso favor e eu espero que você fique ligadinho com a Opção para a Vida. Amém? Então, vamos fazer uma oração e em seguida você ficará com o reverendo Joaquim Andrade. Pai, muito obrigado por esta manhã, quando nós abrimos o nosso coração para recebermos mais uma vez a Tua inspirada palavra. Fala-nos através de toda esta exposição bíblica, através do Teu servo, pastor Joaquim Andrade. É o que nós te rogamos mais uma vez, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquemos com o reverendo Joaquim Andrade. Por isso tem que se sujeitar a Deus, por isso tem que resistir ao diabo. Mas aí a gente vê eles dizendo, não, você tem que ir lá na cachoeira, você tem que ir lá no terreiro, você tem que fazer uma árvore genealógica, descobrir quem é que tinha tal problema dentro da tua família. De novo, quem leu Ezequiel capítulo 18, se você não leu, nós vamos ler ainda hoje aqui, mostra que a responsabilidade é individual. O meu avô, ele não tem nada a ver com o meu pecado. O meu pai não tem nada a ver com o meu pecado. Eu sou responsável pelo meu pecado, meu avô foi responsável pelo pecado dele, meu pai é responsável pelo pecado dele, e assim por diante. É isso que a Bíblia ensina. Então você não tem que fazer árvore genealógica.
E eles dizem não só de 3 gerações, mas até de 10 gerações. Olha só as declarações desses pregadores. Eles dizem que existe um espírito, um demônio que acompanha a família de geração após geração, trazendo desgraças como doenças, adultérios, crimes, prostituição, pobreza, morte, etc. Então são demônios. Adultério é um demônio. Prostituição é um demônio. Pobreza é um demônio. É assim. Eu vi um pastor, o Benjamin mesmo, quando veio ao Brasil, aí em São Paulo, ele estava repreendendo o demônio da AIDS. A AIDS é um vírus, não é um demônio. Pastor, mas isso não é uma doença maligna? Não é essa a questão. A questão é, não é um demônio. Ah, pastor, mas isso é consequência do pecado. Já falamos sobre isso. Não tenha dúvida. Que em última análise, quem é o culpado de tudo? Quem é o culpado de tudo em última análise? De tudo quanto é doença, da morte, da criminalidade. Quem é? Adão. Lembra de Adão? Por um homem entrou o quê? O pecado no mundo. E aí todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Se essa teologia fosse verdadeira, é simples. Você não precisa fazer árvore genealógica, coisa nenhuma. É só nós quebrarmos os pecados de Adão. Quebra a maldição que estava sobre Adão, está resolvido o problema da humanidade, não é assim? Não, meu irmão, não é assim. Não funciona assim. Agora, olha o que está escrito aí nos livros. O Robson Rodovalho diz assim: existe uma transmissão de heranças espirituais das gerações passadas para nós, no seu livro Quebrando as Maldições Hereditárias. Ainda diz o seguinte: Deus não somente entrega aquela família ou indivíduo a sofrer as ações dos espíritos que induziam seus antepassados àquelas práticas pecaminosas. Desta forma, as heranças espirituais são transmitidas de geração em geração. É por isso que se cumpre o provérbio popular: tal pai, tal filho. Filho de peixe, peixinho é. E aí por diante. E aí vai. Como entender isso? Ah, pastor, agora o senhor está falando isso. Eu fui para o alcoolismo porque meu pai também era alcoólatra e o meu avô também. Isso não é um demônio? Não é um demônio. Isso, infelizmente, são hábitos repetidos dentro da própria família. Quer ver um exemplo? Eu sou um exemplo. Eu fui viciado em jogatina, que eu considero pior do que droga. Nem existia cassino direito em São Paulo, mas eu já estava jogando em cassinos clandestinos. Eu tinha que roubar para muitas vezes jogar, porque droga consegue fazer dívida, jogo não. Ninguém entra numa mesa de jogo sem dinheiro. E quando eu ganhava, gastava, infelizmente, o dinheiro de uma forma deturpada. E eu vivi essa vida por quê? Porque quando eu era pequeno, meu pai me levava para onde? Para o bar. Meu pai era um jogador e meu pai me ensinou a jogar. No bar, já pequeno, meu pai pegava lá um copo de cerveja e dizia assim: esse menino é macho, toma aí, meu filho. Eu tinha tudo para ser um alcoólatra. Por quê? Porque eu fui criado naquele ambiente, dentro de um bar. Eu fui para a jogatina. Eu optei pela jogatina, mas eu poderia ter ido para o alcoolismo. Então veja, meu pai era um jogador, jogava no bar, baralho, bilhar, enfim, tudo, dominó, jogava a valer, dinheiro. E eu vi isso, fui aprendendo isso, adotei isso para a minha vida e vivi debaixo dessa situação. Agora, eu não conheci o Senhor Jesus, e não tenha dúvida, toda e qualquer família que não tem Deus, toda e qualquer família que está longe de Deus, está debaixo da influência de quem? Do diabo. Então, a filha está dentro de casa, vendo a mãe como exemplo, não é assim? De repente a mãe é uma alcoólatra. Essa filha vai ser o quê? Alcoólatra. A tendência é essa.
A tendência vai ser essa. Mas eu pergunto, sempre é assim? Você conhece pessoas onde o pai não vale nada, a mãe não vale nada, mas o camarada é gente fina? Eu conheço muitos casos. Eu conheço muitas famílias onde a família é todo mundo lá, gente finíssima, gente honesta, gente boa, mas o filho não vale nada. E agora? Como é que fica isso? Isso mostra a responsabilidade de cada um. Eu posso decidir, porque eles até dizem isso. Você é que vai decidir o destino dos teus filhos. Você vai decidir se eles vão para Deus ou para o diabo. Aí eu pergunto, a mãe daquelas pessoas que estão hoje num presídio, escolheram isso para os seus filhos? Quando elas foram e consagraram seus filhos na igreja, elas disseram, o meu filho vai ser um marginal? Não. Isso mostra a responsabilidade de cada um. Minha responsabilidade para com os meus filhos é de ensinar a eles o caminho que eles devem andar. Mas a decisão por Cristo, eu não posso tomar por eles. Eu não posso decidir por eles. Eles é que têm que decidir. Eu tenho que dar o quê? Um exemplo dentro da minha casa de cristão, de um homem comprometido com Deus, com a palavra de Deus, com a igreja de Deus. Então tem um conjunto de coisas que eu vou cooperar para que o meu filho se achegue a Deus ou se afaste de Deus. Então isso é um fator psicológico, não é um demônio como ensinam eles. Por que tal pai, tal filho? Porque o filho aprendeu com o pai. Porque o filho está praticando os mesmos pecados que o pai. A gente vai já analisar o versículo bíblico usado por esses pregadores. Porque eles citam a Bíblia. E é claro que sempre textos do Velho Testamento. No Novo Testamento você não vai encontrar essa teologia. Eles dizem assim, se não estamos recebendo o que de bom Deus tem para nós, se não estamos gozando a vida no seu sentido mais pleno, pode ser que por trás de tudo isso haja uma maldição. Isso diz o Jorge Linhares, que é pastor da Igreja Batista Nacional, lá em Belo Horizonte. Os pecados dos pais podem passar de uma a outra geração, e assim consecutivamente. Há na sua família casos de câncer, pobreza, alcoolismo, alergia, doenças do coração, perturbações mentais e emocionais, abusos sexuais, obesidade, adultério. Então veja a salada que eles fazem. Tem coisas aqui que são hereditárias? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que existem doenças que são transmitidas geneticamente, não é um demônio. Hemofílicos, diabéticos, enfim. Não podemos negar essa realidade. Mas dizer que isso é um demônio, dizer que a obesidade, por exemplo, é um demônio, como é que se expulsa o demônio da obesidade? Jejum e oração. Jejum, muito jejum. É fácil, né? Não, pastor, isso não sou eu que como demais, não. Isso é um demônio. Fechar a boca, né? É isso mesmo. Essas são algumas características que fazem parte da maldição hereditária nas famílias. Contudo, elas podem ser quebradas. Isso diz a Mary Hickey no seu livro aí, Quebre a Cadeia da Maldição Hereditária, publicado, inclusive, esse livro pela Adorno. O que a Bíblia então diz sobre maldição? Muitos são os textos usados para defender essa doutrina, como Êxodo 25, Levíticos 26, 39, Números 14, 8, Números 23, 8, Deuteronômio 30, 19. O texto que nós vamos analisar é o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 5. O que esse texto diz? Quando alguém citar um capítulo, um versículo para você, não se esqueça que existe um capítulo. Quando alguém citar um versículo, leia o capítulo inteiro.
Do que Êxodo capítulo 20 está tratando, por exemplo? Êxodo 20 está falando sobre filhos levarem os pecados dos pais, os pais levarem os pecados? Não. Êxodo 20 está falando de idolatria. O problema aqui é idolatria. Então Deus querendo preservar a nação de Israel de práticas idólatras, porque Israel estava lá em volta. Várias nações pagãs adoravam deuses dos mais diversos. O Egito, você tinha lá os cananeus, você tinha os babilônicos, enfim, nações idólatras estavam em volta da nação de Israel. Por isso Deus estabeleceu que eles não deveriam se voltar para outros deuses. Então, quando Deus aqui em Êxodo capítulo 20, versículo de número 5, porque todo o contexto diz respeito à idolatria. Olha o que diz no capítulo 20. Capítulo 20 não está falando de maldição hereditária, está falando de idolatria. Então Deus vai dizer abertamente para o seu povo sobre o que eles deveriam e não deveriam. Versículo de número 5. Não te encurvarás a elas, a quem? As imagens. Nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Por quê? Porque Deus visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Porque esses filhos estão repetindo os mesmos pecados que os seus pais. Porque eles viram seus pais praticando idolatria e eles também se voltaram para outros deuses. Então estes filhos estão debaixo de maldição, não é porque os seus pais eram idólatras. Esses filhos estão debaixo de maldição, sabe por quê? Porque eles se tornaram idólatras como seus pais. Porque eles estão simplesmente repetindo os mesmos pecados que os seus pais cometeram. E é claro, dentro de uma cadeia de família não cristã, a tendência é essa. Vamos dar um exemplo do camarada. Aqui é terreiro de candomblé, catimbó, como é que chama aqui? Xangô? Xangô? Sempre de macumba. Centro de macumba. Tudo é macumba, né? Vamos lá, dá um centro de macumba. Está lá o camarada pai de santo. Esse camarada casa com uma filha de santo lá no terreiro. Vai ter um filho aquela mulher. Aquele filho vai ser consagrado aonde? No terreiro de macumba. E o menino vai ser criado aonde? Na igreja? No terreiro de macumba. E o menino vai então chegar o dia que ele vai fazer a cabeça. Por quê? Porque ele também é filho de santo. Aí vão lá, ele vai para o roncó, faz a cabeça. Amanhã ele se torna o quê? Um pai de santo. Não é assim? Essa é a cadeia. Mas agora, esse menino que é pai de santo, cresceu, é pai de santo, casou e tem um filho. Aonde ele vai ensinar o filho dele? Numa igreja? Está vendo a iniquidade acompanhando aí? Está vendo a maldição de família? Mas de repente, agora o filho desse filho cresceu e aí o irmão entregou um folhetinho para ele falando de Jesus, convidando ele para vir na igreja. Aí o filho do macumbeiro vem para a igreja e o filho do macumbeiro, numa pregação aqui, aceita Jesus. O que acontece? É quebrada toda a cadeia da maldição hereditária. Naquele momento em que ele levantou a mão, se converteu, nasceu de novo, meus irmãos. Então toda aquela cadeia é quebrada. E agora o que acontece? Ele está feliz da vida aqui, crendo no Senhor Jesus, e agora ele está aqui na igreja, encontrou uma irmã, casou, e agora nasceu um filho. Esse filho vai ser consagrado a quem? A Deus. Não vai levar no terreiro, vai trazer aqui na igreja para apresentar aquela criança a Deus.
E aquela criança vai então crescer aqui na igreja. Qual é a tendência? Aquela criança ser também batizada aqui na igreja. Quem sabe ser um pregador do Evangelho, mas a responsabilidade é individual. Foi você que tomou a decisão pelo teu filho de aceitar Jesus? Ou ele tomou a decisão? Ah não, pastor, meu filho nasceu na igreja. Cuidado, a igreja não salva. Os crentes da congregação cristã, já ouviu falar dessa igreja, do véu? Eles dizem o seguinte: fulano nasceu na graça. Ninguém nasce na graça. Nós recebemos a graça. É necessário receber a graça. Ninguém nasce salvo, meus irmãos. Nós recebemos a salvação. Por isso, sem conversão, sem arrependimento, ninguém vai ser salvo. Pode frequentar a igreja, pode cantar, pode pregar, pode tocar, pode estar na igreja 20, 30 anos, 50 anos. Se não nasceu de novo, vai para o inferno. Não tem jeito, vai para o inferno. Ah, pastor, mas sendo bonzinho, não fumava, não bebia. Se não nasceu de novo, vai para o inferno. Não foi isso que Jesus disse? O que é nascido da carne é carne. Jesus disse: mas peraí, você sendo mestre de Israel, não sabe essas coisas? Na verdade eu digo: quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da carne e do Espírito não pode nem entrar no reino dos céus. Foi o que Jesus disse para o religioso, para o frequentador de igreja. Jesus disse isso. Você tem que nascer de novo. Infelizmente essa doutrina não está sendo mais pregada em muitas igrejas. Do novo nascimento, do arrependimento dos seus pecados. Aliás, as igrejas não estão nem mais falando de pecado. Não, pastor, isso aí afasta as pessoas da igreja. A gente tem que falar para elas que Deus ama. A gente tem que falar para elas que Deus vai realizar todos os desejos do coração dela. Está lá na Bíblia. Deus vai realizar todos os desejos do teu coração. Só que se esquecem do que o versículo diz antes. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quem está contente com Deus aqui? Levanta a mão. Quem acha que Deus está contente com você, por favor, não levanta a mão, pode cair esse prédio todo. É possível. Irmãos, é possível que tenhamos pessoas aqui que estão vivendo uma vida para Deus, que realmente renunciam tudo, que não amam este mundo. É possível que não estão interessadas em dinheiro, em bens materiais. É possível. Mas é raro hoje. Infelizmente nós vivemos uma geração de crentes completamente secularizados. Crentes que estão vivendo para si e não para Deus. O viver para Deus é muito mais do que você pensa. E aí vem esses textos, como Êxodo capítulo 20, versículo 5, que diz assim: Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração de quem? Daqueles que me odeiam. Olha o que diz o verso agora de número 6: E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Com base nesse versículo, podemos declarar que toda a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos vão ser cristãos? Porque está aqui, ó. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Então nós temos que entender que a responsabilidade é individual. Vamos então para o livro, porque se a gente for continuar essa leitura de Êxodo, todo o texto de Êxodo capítulo 20 está falando de quê? Idolatria. Diz respeito a deuses pagãos. Diz respeito a isso. Não, filho levar a culpa do pai. Vamos para Ezequiel capítulo 18. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que pensais vós que usai esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Olha na
nação de Israel chegando para Deus e dizendo: ah, Deus, sabe o que aconteceu? Os pais comeram uvas verdes, por isso os dentes dos filhos ficaram embotados. Olha o que Deus diz, versículo de número 3. Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direi esta parábola a Israel. Verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Olha ainda no versículo agora de número 18. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou bens do irmão, e fez o que era bom, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis: por que não levará o filho à iniquidade do pai? Olha aqui. Por que não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aí, irmãos, por que essas pessoas vão atrás dessas coisas? Sendo que a palavra de Deus é tão clara. Porque é muito simples. Eu não quero assumir a minha culpa. Eu não quero assumir a responsabilidade pelo meu pecado. Por isso, eu vou encontrar um bote expiatório. Foi meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, foi o diabo. O diabo, e eu não estou fazendo aqui um papel de advogado do diabo, por favor. Ele é o tentador. É o que a Bíblia diz, ele é o tentador. Ele oferece os pratos. Compete a você aceitar ou não. O diabo tem poder sobre a sua vida? Outrora, o diabo tinha poder. Mas agora não. Agora você é filho de Deus. Outrora você era filho de quem? Do diabo. Então você tinha que fazer a vontade de quem? Do diabo. Como filho do diabo, vai fazer a vontade de quem? De Deus? Não, vai fazer a vontade do diabo. Como filho de Deus, você tem que resistir ao diabo. Tem que se sujeitar a Deus. Tem que andar em espírito. E aí você vai dizer não para os pratos que o diabo te oferece. Infelizmente, esse evangelho tem causado muita confusão. E aí, o texto que nós acabamos de mostrar, um texto que diz respeito à idolatria, a nação de Israel e a idolatria. Os deuses egípcios, aves, crocodilos, rio Nilo, sol, lua e até insetos. Os deuses cananeus, serpentes, deuses da fertilidade, prostituição sagrada. Então o problema de Êxodo, capítulo 20, versículo 4 a 6, estava relacionado com Israel e a idolatria. Os babilônios, Deus, com a adoração a Dagon, adoração a Ishtar, entre outros deuses. Então o contexto é idolatria e não o espírito de alcoolismo, de adultério, de pornografia, que acompanharia as famílias por várias gerações. Não esqueça que, embora estejamos viajando, como eu disse a princípio, o programa Opção para a Vida continuará normalmente, porque nós gravamos todos os programas para que não haja interrupção. Ore em nosso favor, que Deus abençoe a todos. Onde estivermos, estaremos orando por todos os nossos amados e estimados telespectadores. Sempre que